Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença, pelo carinho. Deixa eu ver aqui se está tudo direitinho. Que Jesus abençoe a todos, ilumine, que seja um início de semana maravilhoso, que estejamos todos unidos, presentes e fortes nesse momento que iniciamos nossa semana. Então, vamos ver o que a Joana tem reservado para nós essa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 109. Não descarregues o teu azedume, conflitos e recalques nos servidores da tua casa, do teu trabalho, da tua esfera social. Eles já sofrem o suficiente, dispensando a carga de amargura e mal-estar que lhes destinas. Coloca-te no lugar deles e verás quanto gostarias de receber gentilezas, ter atenuadas as humilhações que passasses, as dores que carpisses. São teus irmãos carentes. Se te fazem grosserias e são rudes, educa-os com o silêncio e a bondade. Eles desconhecem as boas maneiras, necessitando do teu exemplo. É pesado, né? Pesado, modo de dizer, né? Eu só. Calma aí, gente. A câmera aqui deu um. Deixa eu só reiniciar ela aqui. Então. A semana passada eu comentava. Eu acho que até comentei com minha esposa. A síndrome do oprimido. Não é bem uma síndrome, mas é uma questão do oprimido. Muitos de nós, não, claro, não todos, estou botando muitos, porque são várias pessoas que reclamam. Eu sou muito oprimido, meu patrão me persegue, minha mãe me persegue, meu pai me persegue, todo mundo cobra demais de mim, todo mundo espera demais de mim, e que assim, não sei o quê. Só que isso aí não teria, assim, um grande problema. Em si, isso não é um grande problema. Começa a se tornar um problema quando inverte a situação. Se você está lá na sua empresa, numa condição subalterna, ouvindo do teu chefe, de várias pessoas em volta de você, aquelas piadocas, aquelas humilhações constantes todos os dias, algumas pessoas começam dentro de si a gerar um mal-estar. E no momento que se inverte, o oprimido, torna-se opressor. Essa é a grande dialética. Porque, desculpa, a dialética está errada. Essa é a grande questão, vamos colocar assim. O que seria essa questão? Por que que o opressor se torna oprimido e o oprimido se torna também opressor? Se olharmos dentro do campo do espiritismo, nós vamos ver que são as inversões de necessidades. Uma pessoa que oprime tem que passar pela condição de oprimido. Numa encarnação, vamos supor, vem como um grande empresário, um patrão, um chefe de família, e o poder lhe sobe a cabeça, que é o termo normalmente utilizado. A fama lhe sobe a cabeça. Ok. Numa outra encarnação, ele vem numa condição de subalterno, oprimido, sempre.
e sem condições de ascender para um cargo no qual ele possa deter algum tipo de poder. Aí, numa outra encarnação, inverte-se de novo. Vem como alguém que detém grande poder para testar se aprendeu lá na outra encarnação. Aí é onde o leigo que não conhece o Espiritismo pergunta: mas se eu não me lembro, como eu vou fazer? Você precisa se lembrar de algo para deixar de fazer algo? Por vezes sim. Mas é muito mais efetivo o mecanismo da dor. Por isso que o Espiritismo nos traz a questão da resignação. Quando passamos pela situação de oprimidos, resignar, como o texto aqui diz. Vamos dar uma olhada nele já. E as condições são tão propícias que nos ofertam, numa mesma encarnação, as duas possibilidades. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa em que exercia um cargo subalterno e na minha cabeça não tinha ninguém abaixo de mim. Eu falava, mas eu não só apanho, só tomo na cabeça, como diz aí no geral, né? Martelo, né? Sempre bate na minha cabeça. Só que um dia eu percebi que haviam outros numa condição semelhante à minha, no mesmo nível de trabalho e também níveis inferiores. Não que seja um trabalho inferior, mas inferiorizado pela maioria. E quando eu olhei aquilo, eu falei, eu também não percebia. Eu constantemente falo com vocês sobre a síndrome das pessoas invisíveis. Um gari varrendo a rua, você olha como se fosse um desses robozinhos, né, que agora está se tornando comum, para limpar a casa. É um serviçal. E esquecemos que ali, naquela pessoa, está um indivíduo, uma alma, um ser, que requer de nós, no mínimo, respeito. Então, ao chegar na empresa, entendendo essa visão, eu vi que aqueles cargos subalternos, cargos mínimos, que eram inferiorizados por todos, estavam na mesma condição que o meu cargo. Que eu dependia tanto deles quanto eles de mim. Na verdade, eu dependia muito mais deles do que eles de mim. Se eu ali não estivesse, seria até uma bondade para com eles. Então, essa ideia é que nós temos que fixar que não existe trabalho inferior, que não existe função inferior. O que existe é o entendimento. Há muitos e muitos anos atrás eu comentava com a minha mãe, mãe, lá nos Estados Unidos, isso eu estou falando de 2, 3 décadas atrás. Lá nos Estados Unidos, esses empregos menores, né, como dizem aqui no Brasil, como empregado doméstico,
a pedreiro, gari. Isso lá não existe tanto. E é quase raro. Por quê? Porque lá essas pessoas não são vistas somente como uma pessoa inferior. Eles são vistos como um trabalhador. É uma visão. Longe aqui de dizer que lá é muito melhor do que aqui. Muito pelo contrário, prefiro aqui do que lá. Mas em determinadas e pontuais situações, o entendimento lá é diferente do daqui. Porque é uma questão de entendimento coletivo da sociedade. Nós aqui, nesse momento que nós estamos, já melhorou demais essa relação entre os ditos empregos insignificantes, que as pessoas entendem como menores. Do momento que o que falam, não, uma pessoa que tem um cargo menor numa empresa acha que subordinados são os empregados domésticos, as babás, lixeiro, o recepcionista do prédio. Na cabeça dele, aquele ali é um emprego menor. Para o chefe da empresa, emprego menor são as secretárias, são todos esses abaixo, né, que essa pessoa achou que é baixo, e os outros que estão abaixo do dele. E para o diretor da empresa, aí sim, tudo para baixo dele é emprego menor. Então vejam que essa questão de emprego menor, trabalho menor, serviço menor, é uma questão de posição. E aí é que entra o texto. E aí é que entra a ideia de não olharmos as pessoas, não as classificarmos por um trabalho do qual elas estão ocupando. O trabalho pode ser um trabalho humilde, um trabalho simples, que por vezes não requer tanto conhecimento, tanta intelectualidade. Porém, ele é tão indispensável quanto qualquer outro. Imagina uma empresa em que tenha essa mentalidade, um dia o pessoal de serviços gerais não vai. Os banheiros não são limpos, as salas não são varridas, as mesas não são arrumadas, os pós não são retirados. Um dia, 2 dias, 3 dias, vai. Depois de uma semana, é um ambiente horroroso de se trabalhar. Aí é dito, olha, cada um cuida do seu. Vamos eliminar esse cargo, vamos eliminar esse emprego, vamos eliminar essas pessoas. Elas são dispensáveis. Vocês acham que aquela pessoa que assumiu aquele degrau intermediário vai... agora eu vou ter que limpar a mesa? Agora eu vou ter que varrer o chão? Vou ter que fazer um trabalho a mais do qual eu não fazia? Então vejam que tudo é uma questão de percepção interna. O texto traz exatamente isso. Mudar nossa opinião. Reconhecermos essa nossa visão. É olhar para cima e ver aqueles que trabalham nos grandes escalões como seres humanos. Olharmos para baixo e vermos aqueles que trabalham nas tarefas mais humildes, importantíssimas, porém humildes, de uma mesma forma.
Dentro de casa, a mesma coisa. Dentro da família, a mesma coisa. Dentro de casa, você lavou o seu prato, tudo bem que você tenha uma pessoa que faça isso. E algumas pessoas caem naquela vala comum da ignorância. Ah, não, eu tenho que fazer isso, senão a pessoa não vai ter trabalho. Esses dias eu ouvi um comentário de uma pessoa falando assim, não, lá no shopping eu fui botar a bandejinha, né, no lugar certo, aí veio a pessoa da limpeza e falou, não, deixa aí, senão eu vou perder o meu emprego. Vejam como existe uma ideia disseminada errada, que todos compraram essa ideia. Não é que a pessoa da limpeza perderá o emprego porque alguém retornou a bandeja. Porque a mesa, querendo ou não, ela vai precisar ser limpa. A pessoa vai ter apenas um pouco menos de trabalho. O chão onde a pessoa passa ainda precisará ser limpo. A organização do ambiente ainda precisará ser feita. É entender cada um dentro da sua condição. Dentro da família, você lava o seu pratinho, aquilo que você comeu, ajuda a sua mamãe. Mas lá em casa não temos uma empregada. Se não tem a empregada paga doméstica, tem uma empregada que não é paga, não é remunerada. Que pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser o irmão ou a irmã, qualquer um da família, que se você não fizer, alguém vai lá fazer. Então, torna-se um empregado. Empregado? Sim, seu, porque você não o fez. Mas eu estou pagando para que aquela pessoa faça aquilo. Ok? É o seu direito. Mas coloque-se também na situação da pessoa. Procure sempre calçar. Não venha com aqueles ditadozinhos simplórios. Eu na minha época eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas eu no trabalho eu faço isso, eu faço aquilo. Essa pessoa tem que fazer a minha... Tudo bem, você faz o que você faz e ganha um salário muito maior do que o daquela pessoa que está trabalhando para você. Então, as obrigações daquela pessoa são muito menores do que a sua. Coloque isso em perspectiva. Valorize o ser humano que está ali desempenhando uma função. Valorize aquela pessoa que está ali à sua disposição. Voltamos ao início, quando eu falava. Se você é essa pessoa nessa posição, você não tem que se humilhar, achar que você é o pior. Eu não estudei, por isso eu estou aqui. Eu não me formei, por isso eu estou aqui. Eu não completei um curso de não sei o que lá, por isso eu estou aqui. Não importa a posição. Mas a posição que você ocupa é uma posição necessária. Se não o fosse, ninguém estaria lhe pagando para estar ali. Ou melhor, ninguém estaria lhe pedindo para fazer aquilo. É porque aquilo que tem que ser feito é importante. E você, sendo uma pessoa que esteja disponível ou remunerada para aquilo, não é que se torne a obrigação, mas se torne a necessidade de fazê-lo para manter a remuneração. Uma vez eu comentava que ninguém é obrigado a fazer nada. Mas corre-se o risco de não ser mais necessário. Lá na empresa, vários colegas, né? Eu inclusive repetia muito essa frase, que é uma frase que temos que tomar muito cuidado com ela. Ela fala assim, eu faço de tudo para não faltar. Porque vai que no dia que eu falte,
meu chefe ache ou descubra que eu não sou tão necessário assim. Em termos de responsabilidade, essa frase é muito importante. Agora, em termos de submissão, não é. Seu trabalho é importante. Ponto. Se não fosse, você não estaria contratado para aquilo. Mas você tem o seu limite de trabalho. Você tem o seu tempo estipulado para aquele trabalho. E você tem os seus afazeres estipulados. Não impede que você faça um pouco a mais, que até um dos critérios de desempate na hora de uma promoção, de um aumento, é aquilo que você faz um pouquinho a mais, está um pouquinho além. Porque normalmente é dado uma capacidade de fazer limitada e você acaba, não que à toa, mas sobreutilizado. Então, quando você faz algo a mais, te destaca, te tira daquela posição da mesmice. Você não pode se acostumar a fazer algo muito a mais sempre, porque senão quem te contrata vai dizer, não, isso aí é o normal agora. Então tem que haver aquele equilíbrio e sem respostas agressivas, sem jeito de falar. E estando nessa posição, não guardar mágoa, não guardar rancor, não se sinta humilhado, ferido, se alguém abusa do poder. Se alguém que está acima de você te trata de uma maneira da qual você não gostaria de ser tratado, ao invés de chegar assim, tirano, não sei o quê, chega assim, irmão, você infelizmente ainda não aprendeu aquela lição de ouro, mas o tempo vai ser generoso com você. E você guarda dentro de si essa compreensão de que no dia que houver a situação em que você está acima de alguém, você vai tratar aquela pessoa da maneira que você gostaria tivesse sido tratada. É comum chegarmos no supermercado, tem aquele repositor, tem pessoa que às vezes está ali trabalhando numa má vontade tão grande. Semana no supermercado foi algo muito semelhante. O repositor estava lá colocando os produtos na prateleira, mas era nítida a má vontade. Não sei qual o problema que ele estava passando. Se ele estava aborrecido com a empresa, se estava aborrecido com a família, não importa. A questão ali que era nítida a situação, de que ele fazia aquilo de muito mau grado. E eu fui pegar o produto, né? E ele me deu aquele olhar cortante, do tipo, poxa, você não tá vendo o que eu tô arrumando? Você vai bagunçar o que eu tô arrumando? E eu peguei o produto, falei assim, perdão aí de tá bagunçando. Ele baixou a cabeça, chateado ficou. São essas situações que nós temos que tomar cuidado. Não é porque ele está de mau humor, eu vou perder minha cortesia. Não é porque ele ignorou aquilo que eu falei, que eu vou sair também, mal educado. Vai, continua aí, de beijo aí. Não é isso, óbvio que não. Quando nós entendemos que aquela pessoa tem uma vida, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, passa por opressões, passa por questões, a gente fala assim, tenha misericórdia, porque ele passa por um momento difícil. E a gente mesmo, olha, não se afete por isso. Continua. É óbvio, gente, que não dá para fazer isso 100% do tempo, não dá para a gente ser santo, mas toda vez que nós percebermos, se tratarmos essas situações dessa forma, garanto que muitas coisas melhorarão. Vocês mesmos vão ouvir que eu fiz isso, o Dan fez isso, fez aquilo, passou na rua. É natural.
Eu não sou um ser perfeito. Mas eu consigo já, em determinadas situações, em determinados momentos, pequenos, como eu falei para você, perceber essas coisas. E não vem com aquelas coisas retóricas, por favor. Ah, eu trabalho demais, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para... Tem sim. Ser gentil, ser agradável, não é uma questão de tempo, é uma questão de escolha. Você pode nem falar nada, apenas não retruque. O que muitas dessas pessoas, quando nos tratam mal, elas estão apenas exteriorizando problemas internos dela, que nós também acabamos passando para outras pessoas. Quer dizer que você no seu trabalho, na sua função, no seu emprego, você está sempre rindo de feliz, você nunca faz um comentário negativo, você nunca fala mal de alguma coisa. Então, essas pessoas também são assim. Nesse mesmo supermercado, na hora que eu fui passar no caixa, foi uma primeira vez que eu fui lá, então a menina, o senhor vai querer filiar, não sei o que lá das quantas? Eu falei, mas vai demorar? Ela, não, mano. Aí ela foi, emburrou, é só botar o seu CPF. Aí eu falei, então eu vou querer. Aí eu botei lá meu CPF, digitei. O senhor vai querer sacola? Eu, por favor, umas 4 sacolas, 3 sacolas, sei lá, não lembro. Tá, me dê sacola. E eu notei que a pessoa estava angustiada. E a menina, que estava embrulhando as coisas, olhava para ela do tipo assim, o que esse cara tem a ver com o seu problema? Para uma jovem, uma pessoa como eu, sou uma pessoa idosa, com dificuldades ali, de repente, naquele primeiro momento. Nós, quando jovens, a gente dá logo uma meia patada para a pessoa se encaixa ali. Mas quando a gente chega num ponto que a gente sabe que está numa situação de desvantagem, que são coisas novas e a gente não tem mais aquela agilidade mental de ajeitar as coisas, e a pessoa do outro lado não tem muita paciência. E detalhe, há um problema grande naquele supermercado, eu não sei o que é. Porque primeiro foi esse repositor, segundo essa pessoa do caixa, esse mau humor, e o mercado estava vazio. Haviam outras 3, 4 caixas vazias. Ou seja, não era uma questão de tempo que a pessoa estava com pressa. Não, era uma questão pessoal. Dos dois. Todos estavam assim, não lidei com todos, lidei com aqueles ali. A menina que estava embalando as coisas estava meio constrangida, né? Com a atitude daquela menina. Então, entendamos essas situações. Dentro de casa, com o papai, com a mamãe, com um trabalhador que esteja lá. Não é a pessoa chegou lá, você contratou para um serviço, fez errado, você conversa com a pessoa na boa. Fulano, não gostei, não. Ah, mas é assim. Bem, não chama mais. Você não tem que ensinar trabalho a ninguém. Se o profissional está ali querendo te agradar, ótimo. Se o profissional está querendo te ganhar, né, para próximos serviços, ótimo. Mas se ele não faz questão, e aí você vai ver depois, talvez, essa pessoa que não quer agradar, não quer trabalhar, sem trabalho. Ela fala, mas eu não arranjo trabalho. Esse pessoal de hoje em dia tá assim, tá assado. Vocês vão ver aqueles murmuradores. Porque quando teve a oportunidade de ser gentil, de ser amável, de ser uma pessoa prestativa, de novo, gentil, amável e prestativo não quer dizer submisso. Você não tem que fazer aquilo que você não tem que fazer. Você não tem que se subjugar ou submeter a situações das quais você não precisa fazer. Mas ser gentil, carinhoso, atencioso. Isso é importante. E colocar para dentro de nós, aquilo é passageiro. Ah, mas eu estou há 20 anos fazendo isso. Mas é passageiro. Um dia isso acaba. Ah, mas eu estou cansado. Então, o que você precisa fazer? É estudar,
se formar em outra coisa, buscar uma outra, lançar currículo. Tem muitas coisas que podemos fazer para melhorar o nosso ânimo, para mudar, diversificar. Então, o texto hoje nos traz exatamente essa ideia: resignação. Resignação pelos momentos que nós passamos. Atenção para quando nós estamos numa posição em que existem pessoas abaixo de nós ou pessoas fazendo um serviço do qual nós somos os usuários. Então, resignação, atenção e boa vontade. Não é o que você quer fazer, não é o trabalho da sua vida, o que você gostaria. Ok, mas faz da melhor maneira possível. Não consigo ficar rindo o tempo todo. Não estou pedindo, ninguém está pedindo o seu sorriso. Mas não estou querendo também uma grosseria. Atenda sério, rápida, prestativamente, efetivamente. Há pessoas que adoram isso. Há pessoas que adoram um sorriso. Você não vai agradar a todos, mas também você não pode desagradar a maioria. Essa é uma boa reflexão para todos nós. Que tenhamos paz no coração, tranquilidade na alma, alegria naquilo que fazemos. E que saibamos que nós somos importantes demais nessa vida. Não é porque você agora talvez esteja sem um emprego ou esteja fazendo algo que você acredita que seja inferior. Não tem nada de inferior. Pega um dia uma cidade onde os garis façam greve. No Rio de Janeiro, um caso desse, uma vez, trabalhava lá, os garis fizeram greve. Olha, a cidade ficou em petição de miséria. Então, não existe trabalho inferior. Não existe trabalho humilhante. Existe, sim, condições humilhantes de trabalho. Mas não se deprecie jamais. O que você faz é importante. E o que você quer fazer além é tão importante quanto. Cuide de você, da sua família, daqueles que você ama. Não sobrecarregue. Mas eu trabalho o dia inteiro fora, chego em casa, meus filhos poderiam ter arrumado a casa. Poderiam, se você tivesse ensinado um dia, se você tivesse não ensinado a varrer, mas o valor que eles têm quando varrem. Não é dar mimo, não é dar luxo, mas saber que eles fazem parte da engrenagem. E Jesus abençoe, ilumine e fortaleça todos sempre. Muita paz e muita luz, que essa semana seja maravilhosa para todos nós. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, agradecendo a semana que passou, que foi maravilhosa, foi uma gangorra, uma montanha russa, Senhor. Altos e baixos, sustos e alegrias. E a semana que vem, essa que se abre nesse momento, seja uma semana maravilhosa, Senhor, de aprendizados. Como refletimos agora há pouco, que eu tenha condição de sair do meu automatismo e olhar para aqueles que estão ao meu lado, trabalhando, servindo. Que eu possa ter a tranquilidade, Senhor, de olhar com muita compaixão e muito amor todos aqueles que contribuem junto comigo, trabalham, laboram junto comigo, Senhor. E no final, o meu salário será a somatória de tudo isso que eu fiz. O que adianta ganhar demais, Senhor, e não ter tempo para gastar? E o que adianta ganhar de menos e não saber gastar prudentemente? Senhor, abençoa nossa semana.
Abençoa cada um dos irmãos, abençoa nesse momento todos aqueles que ouvem e abençoa todos aqueles que são nossos afetos do coração. É o que nós vos pedimos nessa noite. Uma semana maravilhosa para todos nós. Que assim seja e graças a Deus.